Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco em São Januário, rodada que acabou sendo até positiva para o Colorado, afinal o Inter viu o Cruzeiro vencer, mas tem a possibilidade de se afastar ainda mais do Z4 e até mesmo sonhar com uma classificação à pré-Libertadores da América. O time será completo. E eu quero falar também alguns bastidores sobre investimentos para 2024 e em especial a permanência de Eduardo Cudê. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero pedir o teu like, te inscreve no canal, afinal estou aqui, ó, num cenário diferente, estou no Airbnb no Rio de Janeiro, onde o Colorado joga hoje, a partir das 7 horas da noite contra o Vasco da Gama, em São Januário, buscando uma vitória, né, para emendar, quem sabe, mais uma sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Aliás, esses próximos jogos, Vasco, Curitiba e América Mineiro, foi onde o Inter teve a maior sequência de vitórias dentro todo o Campeonato Brasileiro até o momento. Foram 3 vitórias naquele primeiro turno. No Beira-Rio, o Inter venceu o Vasco por 2-1. Foi um sufoco, né? O John, melhor dizendo, foi o melhor em campo, mas isso pouco importa, né? Afinal, se o Inter vencer, é a conta, né? Os 3 pontos ficam na tabela de qualquer forma. Beleza? Antes da gente trocar uma ideia sobre o Internacional, alguns bastidores que eu colhi ontem à noite lá no Hotel da Concentração Colorada, quero dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Link na descrição do vídeo para que você coloque até 10 saques do FGTS ainda hoje na conta, beleza? Então, Mais Ágil, parceiro aqui do canal. O Inter chegou ontem à noite, muito tarde, por volta de 10 da noite, desembarcou aqui no aeroporto do Galeão e chegou na sua concentração, no bairro de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Uma baixa, Gabriel, está fora, né? Um entorse no tornozelo, o volante não fica à disposição. Ele já tinha um problema no tornozelo, vocês vão lembrar, ele virou dúvida contra o Santos, ficou à disposição no banco de reservas, acabou não entrando na partida. Quem entrou foi o Rômulo na vaga do Johnny e o Gabriel nem veio para cá, então, para ficar fazendo um tratamento um pouco mais intensivo. No mais, né, o Inter completo, somente, claro, o Hugo Malho, que ainda segue fora por conta de uma lesão muscular. A grande novidade é Fabrício Bustos, que tinha virado dúvida no jogo, ou melhor, no treino de ontem, saiu com uma pancada no tornozelo, está 100%, deve atuar naturalmente contra o Vasco. E o que isso significa? A repetição do time que goleou o Santos por 7-1 no último final de semana. Com Sérgio Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e na frente o Ener Valencia. É a tendência de time. O Inter está muito confiante, né, que vai conseguir fazer um grande jogo. Há um entendimento de que o time titular do Inter, que é este que eu citei, tem desempenhado muito bem, inclusive fora de casa nessa temporada, e aí é citado o jogo contra o Fluminense pela Libertadores, jogo contra o Bolívar na Libertadores e até mesmo, por que não, o jogo contra o River, onde o Inter perde, não tem o resultado, mas tem até um certo desempenho, em especial no primeiro tempo. Então fica a expectativa para ver se o Inter vai conseguir repetir a grande atuação que teve no último domingo no estádio Beira-Rio, naquela goleada histórica contra o Peixe, né? Vamos ver se isso se repete. Por outro lado, gente, o Vasco da Gama também tem alguns problemas, né? Não vai poder contar com alguns jogadores que estão lesionados, caso do Rossi, por exemplo, ex-jogador do Internacional, mas o técnico Ramon Dias, aliás, um reencontro hoje entre Ramon Dias e Eduardo Cudê, o Eduardo Cudê que foi jogador do Ramon Dias. Eles tiveram algum tipo de atrito, né, no passado, mas, né, tenho certeza que hoje darão um longo abraço aí na beira do gramado. O Vasco deve ter Léo Jardim, o goleiro, Paulo Henrique, lateral direito, Medel, chileno, veterano, né, jogador, né, de meio campo que está atuando na zaga, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel na abertura do meio campo, Praxedes e Paulinho, e lá na frente o Gabriel Peck, Payet e o Verratti. É o provável time, então, do Vasco. Eu tô dando uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, gente, porque a rodada de ontem, ela apresentou algumas surpresas, né?
Então, a gente hoje, né, viu o Inter cair uma posição, na verdade duas, né, porque o Corinthians acabou vencendo também o Cuiabá. O Inter tem 35, é o 14º. Só que o Inter ganhando vai a 36, 37, 38 e volta a ultrapassar Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá. Então fica ali na 11ª colocação, coladinho com o São Paulo, só não fica na frente, né? Porque o São Paulo tem saldo 0, acabou levando 5-0 ontem do Palmeiras, e o Inter tem saldo, por enquanto, -3. Claro, o Inter ganhou de 4-0 do Vasco, ou 5-1, bom, aí o Inter vira 10º colocado e dá um salto gigantesco na tabela. Mas vencendo, volta a ultrapassar 3 times, o que mostra, né, a importância do jogo. Já o Vasco caiu para a zona de rebaixamento, né? É o 17º, tem 30 pontos e precisa só de um empatezinho para sair da zona do rebaixamento por conta do número de vitórias. Claro, tem que secar o Santos, que também entra em campo hoje à noite contra a equipe do Coritiba. Lembrando que esses e outros jogos estão disponíveis na KTO, tá bom? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá bom? Eu tô apostando hoje na vitória do Internacional, acho que o Inter vai ganhar de 1-0 sofridinho, e acho que o Santos também ganha o jogo do Curitiba com o show do Marcos Leonardo. É o meu palpite, pelo menos, tá bom? Se tu acredita também, deixa o teu pitaco lá na KTO.com. Esse vídeo também com a força da Gigante Veículos, tá bom? Referência em vendas no mercado, né? Eles ficam lá em Capão da Canoa, carros novos, seminovos, usado na troca, SUVs, econômicos, esportivos, tudo você encontra lá. O carro que tu tá procurando tá na Gigante Veículos, que tá no fecha-mês. Então, pra Gigante seguir batendo meta em cima de meta, tenho certeza que tu vai encontrar um grande negócio lá na Gigante Veículos, tá bom? Chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre bastidor, gente, porque estive ontem no Hotel da Concentração Colorada, no Rio de Janeiro, e conversamos com alguns dirigentes, né? O José Olavo Bisol deu até uma entrevista coletiva nesse sentido. E eu quero falar sobre 3 temas aqui rapidamente com vocês. Sobre o Johnny, não descartou, mas disse que a venda só vai acontecer e ser confirmada no final do ano. A gente não esperava nada diferente, né? O Johnny está negociado com o Real Betis da Espanha, valor de 7 milhões de euros, com variáveis, podendo chegar a 9 milhões de euros, e vai ser apresentado lá na Espanha no final da temporada, né? O Inter não vai dizer que ele está vendido, até para não causar uma desmobilização no jogador, né? Daqui a pouco ele erra e a torcida vai dizer, tá vendido, tá tirando o pé. Então isso não vai acontecer, tá? Então, mas em dezembro o Johnny se despede do Internacional. O Bisol também falou sobre o Eduardo Cudê. Afinal, a gente tem ouvido bastante o Roberto Melo, candidato de oposição, falar sobre a manutenção do Cudê para a próxima temporada, caso ele seja eleito. O Alessandro Barcelos não tem dado entrevistas, né, falando sobre isso, até para evitar, né, a questão da campanha. Mas o Bisol é um dos apoiadores do Barcelos, ele é do grupo Convergência Colorada, e falou ontem sobre o assunto. E disse, olha, nós gostaríamos da permanência do Cudê, todo mundo sabe da boa relação do Cudê com o presidente Alessandro Barcelos, só que isso não vai ser falado agora. Vai ser falado somente ao final do campeonato, quando o Cudê vai sentar para renovar o contrato com o Roberto Melo ou com o Alessandro Barcelos. Até lá, essa conversa está descartada, né, dentro do estádio Beira-Rio. Isso é um fato, tá bom? Então o Cudê dificilmente vai falar sobre o assunto, talvez seja perguntado hoje de novo sobre isso. Vamos ver o que ele responde. E a última pergunta eu fiz para ele, se a Libertadores da América, a classificação para a Libertadores é algo fundamental para o Inter na próxima temporada para contratar jogadores do nível do Arangues, do Rocher, do Valência, né, para que a gente fortaleça o time. Ele descartou, disse que não, que a Sul-Americana também é uma competição importante e que o Inter tem um aporte para receber da Liga Forte Futebol, que daqui a pouco esse dinheiro pode ser utilizado para esse fim, para o Inter fortalecer o seu time, afinal vai ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Isso é certo que o Inter terá para disputar e são competições que o Inter também quer entrar muito forte. Então fica esse bastidor aí em relação aos caminhos, né, do Internacional na próxima temporada. Beleza, gente? Aquele abraço e a gente se vê. A partir das 5 da tarde, estarei já direto de São Januário com a maratona Mais que 45, direto do palco do jogo. Conto com a audiência de vocês e a gente se vê. Aquele abraço, turma! Fui!